Muito boa tarde. Democracia para que te quero. Terceiro episódio de uma parceria entre a TSF e o Ministério da Educação. Coordenação científica da professora Mónica Dias, da Universidade Católica, organizadora da Cimeira das Democracias que esta Universidade organiza há já 9 anos. Hoje estamos no auditório do Grupo de Jovens Nova Esperança, de Sobreira. Na plateia estão alunos dos 10º e 11º ano da Escola Básica e Secundária de Sobreira, Concelho de Paredes, Distrito do Porto. Filmagem a cargo de alunos do curso multimédia do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, no Porto também. Cuidado técnico do José António Barbosa. Vamos então começar. Mónica Dias, hoje vamos debater com os estudantes a democracia em Portugal. Sim, no momento em que já vivemos mais tempo em democracia do que sobre um regime autoritário, é importante também perguntar àqueles que já nasceram depois de uma transição para a democracia feita com sucesso, aparentemente, ver o que é que estes jovens que estão agora no 11º, 12º, pensam sobre a democracia. O que é que mudou, de facto, em Portugal? Como é que imaginam, ou quais as histórias que têm de Portugal como era antes de termos democracia em Portugal? E o que é que mudou, de facto, e chegado a este ponto, depois de altos e baixos, que é a história da democracia sempre, como é que gerimos hoje a democracia? Como é que vivemos hoje a democracia? A democracia é como o ar que respiramos e, por isso, não valorizamos muito, ou, pelo contrário, percebemos todos os dias como acordamos, quando acordamos, como é bom ter liberdade, como é bom podermos decidir o que fazer ao longo do dia, escolhermos, por exemplo, que estudos é que queremos seguir, se queremos trabalhar, em que área é que queremos trabalhar, ou se vamos continuar para uma universidade ou para outra formação e podermos escolher livremente aquilo que estudamos. E também a mobilidade, podermos sair do país quando quisermos numa viagem ou talvez para trabalhar, mas podemos passar estas fronteiras que deixaram de ser muro e nos permitem olhar para nós numa forma muito mais ampliada como cidadãos, de facto, não só da União Europeia, mas também cidadãos globais que podem aproveitar o mundo e os conhecimentos de todo o lado. Mais tempo em democracia significa, no entanto, também muito mais responsabilidade. Não há alguém que nos diz devem fazer isto, ou ser assim, ou votar daquela maneira. Não. Há aqui uma enorme responsabilidade, porque o futuro está nas vossas mãos e também o futuro de Portugal depende do vosso empenho, daquilo que querem, da forma como votam já daqui a algum tempo, da forma como participam na sociedade civil, da forma como a vossa voz é ouvida e da forma que querem, então, de uma forma consciente e determinada, marcar a atualidade política, social, cultural, com esta ideia de liberdade. A Freedom House confere a Portugal uma nota boa e considera que Portugal é uma democracia. No entanto, nos últimos anos, novamente com alguns problemas, com alguns valores a baixarem, não na área nos direitos civis, mas sim na área da participação política. É isso também que vamos ter que falar aqui. Ao longo de todos estes anos em que transitamos e que consolidamos a democracia, muitas coisas aconteceram em Portugal, de um tempo de muita instabilidade e do confronto, de um tempo de uma clivagem muito grande e um índice enorme de conquistas de desenvolvimento social e económico e da educação a fazer. Já avançamos muito, no entanto, ainda há muito mais para fazer, porque a consolidação da democracia é sempre mais difícil do que a própria transição, e a democracia nunca está segura, depende daquilo que nós podemos merecer ou fazer para que a possamos merecer. E é sobre isto que a gente gostava de falar convosco e ouvir-vos. A democracia em Portugal, como é que está, afinal? Temos aqui 4 porta-vozes dos vários grupos. Carolina Reis, João Vaz, Simão Cruz, Margarida Moreira, certo? Acho que são estes os nomes, não me enganei. Estamos a debater a democracia em Portugal 48 anos depois da Revolução do 25 de Abril. Vamos começar por falar dos
dos pontos fortes da democracia. O grupo que tem a Carolina Reis como porta-voz decidiu que era este o tema, o ângulo sobre o qual se iria debruçar. Carolina, em que é que ficamos? Quais são os pontos fortes, os valores que vocês consideraram fundamentais da democracia que temos? Então, os pontos que nós consideramos os pontos fortes são a educação, a saúde e as infraestruturas e a própria liberdade. A educação porquê? Por causa de uma diminuição da taxa de analfabetismo, por causa também da escolaridade obrigatória passar a ser os 12 anos, o número de bibliotecas escolares ter aumentado e o ensino pré-escolar também cresceu exponencialmente de 159 estabelecimentos em 1971 para quase 6.000 em 2020. O ensino pré-escolar? Sim. Muito bem. E esses são os pontos fortes. Já vamos falar nos pontos fracos, nas oportunidades, nas ameaças a essa democracia. Diminuição da educação, diminuição do analfabetismo, a liberdade. Porquê a liberdade? A liberdade, achei curioso de qualquer forma não terem começado precisamente pela liberdade, mas começaram pela educação. Sim, comecei pela educação, mas a liberdade, segundo o Freedom House, Portugal tem uma taxa de liberdade de 95 em 100, como falava há pouco. Temos liberdade neste momento para eleger os nossos representantes locais, nas autarquias e a nível nacional na Assembleia da República. E na escolha do Presidente da República e liberdade também na equidade perante a lei. Todos são iguais perante a lei, não é? Sim. E é mesmo assim? A meu ver, eu penso que não é bem assim que as coisas funcionam, mas é isso que nos dizem, relativamente. O que é isso de... Que todos somos... Não é bem, é o que nos dizem, mas não é bem assim, então como é que eu posso explicar? A lei deveria ser igual para todos, como nos dizem, mas efetivamente há certas exceções e vemos isso muito na nossa justiça, vemos isso no nosso dia-a-dia, que as pessoas, não queria estar aqui a generalizar, mas pessoas com dinheiro têm outros benefícios que pessoas pobres não conseguem ter. É sempre bom não generalizar, obviamente. Mónica, o que é que se pode dizer desta escolha, destas escolhas que este grupo fez do que considera ser os pontos fortes da democracia em Portugal? Parece muito interessante porque, de facto, a educação é um ponto fundamental para podermos viver a liberdade em toda a consciência. Isto, aliás, é um grande debate sempre, não é? São mais importantes os direitos sociais ou são mais importantes os direitos civis? E o debate aqui é grande, obviamente que a formação é fundamental, temos que começar por aí e essa depois garante-nos poder viver a liberdade de uma forma completamente diferente. No entanto, nunca este conflito entre o que é que vem primeiro, as boas escolas ou a liberdade, é de facto um debate muito, muito, muito grande. É muito curioso terem focado estas questões. Mas, por exemplo, o funcionamento das instituições, não é? Quando falamos há pouco da justiça, teve aqui uma perspectiva que de facto houve melhorias. As outras instituições, por exemplo, o nosso Parlamento, a Assembleia da República, é uma marca da nossa democracia para este grupo. Como é que avaliam estas instituições, portanto, para além da escola e dos tribunais, os nossos políticos, os nossos partidos, são marcas de liberdade? Tendo em conta que somos nós, que é o povo que elege, penso que sim, que pode ser uma marca de liberdade porque, afinal de contas, está lá quem nós queremos que esteja, em parte. Portanto, foi a escolha das pessoas que... dos cidadãos, dos eleitores que para quem vota, sim, permitiram eleger estes representantes. Já falamos, portanto, de aspectos fortes. Esta democracia com 48 anos tem fragilidades? Há aspectos fracos que vocês tenham identificado, João Vaz? Sim. Eu identifiquei a corrupção
Por exemplo, há pouco tempo morreu um político, João Rendeiro. A morosidade da justiça em Portugal. Um banqueiro, não era um banqueiro. E os transportes públicos, que em 1967 rondavam uns 138 mil transportes públicos, e em 2020 só se contaram 102 mil passageiros na rede. Nessa própria rede, Portugal cada vez parece estar a investir mais, mas cada vez as pessoas estão a ligar menos à rede pública e ter o seu próprio automóvel. Em 1967 tinha mais passageiros e menos comboios, transportes públicos. E em 2020 tem mais transportes públicos e menos passageiros por causa dos carros, e isso é Ou seja, uma desvantagem. Havia menos oferta e mesmo assim havia mais procura Sim. há 2 décadas ou 3 décadas, e agora, apesar de haver mais transportes à disposição, as pessoas procuram menos os transportes públicos. Sim, é isso? tem o seu próprio transporte pessoal. E porquê é que vocês consideram isso uma fragilidade da democracia? O Parlamento investiu na rede pública de transportes e as pessoas continuam a investir em carros. Por exemplo, agora um carro novo, por exemplo, um Mercedes, que gastam 60 mil euros, e isso dava quase para o resto da vida toda a andar de transportes públicos. Por exemplo, um andante aqui no Porto custa 40 euros e dá para andar na zona norte metropolitana do Porto toda. Vai de Espinho até Paredes. É uma grande dimensão diária. Quando dizemos que as pessoas deviam utilizar mais os transportes públicos, isso tem a ver também com questões de sustentabilidade, ou seja, parece-me que naquilo que diz há a ideia de que viver em democracia implica também uma responsabilidade em relação ao ambiente e implica também uma maior solidariedade entre as comunidades e, portanto, apostar em soluções ecológicas que protegem o ambiente e que aumentam a mobilidade também de uma comunidade. Isso está profundamente ligado à democracia? Acha que sim? Eu acho que sim, porque se nós desenvolvermos a nível de transportes, tornarmos os transportes em meios sustentáveis, não havia tanta poluição, não havia tantos gastos por exemplo, em petróleo, em gás, e usávamos energias renováveis. As energias renováveis podem ser um custo muito grande agora, mas no futuro vai ser um meio que vai ajudar, que vai nos levar para o futuro. Nós temos que pensar no nosso planeta e só nós próprios. Por exemplo, as energias renováveis são uma ajuda ao nosso planeta para desenvolver e não autodestruir, que nós somos nós, seres humanos. Deixa-me voltar um bocadinho atrás àquilo que vocês identificam logo como o primeiro ponto em termos de fragilidade da democracia em Portugal. Identificam a questão da corrupção e a percepção da existência e estudaram dados que permitem sustentar a vossa afirmação. Que dados são esses? Portugal tem poucos corruptores comparando a muitos países, mas são muito expostos. Eu acho que Portugal é uma fragilidade, mas Portugal expõe bem esses corruptores. A corrupção é uma coisa muito grave em Portugal, porque, por exemplo, há obras de arte que são roubadas e isso estão em nome de políticos. E esse dinheiro não está aí no Estado, está aí para a mão de uma pessoa. O dinheiro, muitas vezes, eles gastam dinheiro do Estado para ajudar a população e estão a ajudar a eles próprios, não a população. Estão a comprar bens na posse deles. Nos dados de um Eurobarómetro que indica que cerca de 92% dos portugueses acreditam, os dados já têm alguns anos, haverá mais recentes, vocês incidiram sobre os dados de 2017, que apontavam para que cerca de 42% dos portugueses acreditasse que a corrupção é um problema comum no país, e mais de metade da população considera que a corrupção aumentou. O favorecimento de familiares e amigos, os subornos, a falta de fiscalização e o aumento do custo de obras públicas são os exemplos destacados. Portanto, é algo que vocês sentem que as pessoas identificam como sendo um ponto fraco da democracia. Eu vejo que as pessoas dizem isso, mas eu, no meu ver, não concordo, porque cada vez é a mídia que está a expor mais esses corruptores. Por exemplo, o Sócrates, até ao sair do governo, não sabia que ele roubava e punha algum dinheiro do Estado no bolso dele, por exemplo. E eu acho que muitas pessoas julgam o governo e dizem que o governo é mau, mas no fundo
é um dos melhores governos do mundo e tem a taxa de corrupção é baixa comparada a muitos países. Vocês acham que nos antigos regimes que não são democráticos a corrupção é menor? Portanto, se olharmos para os muitos sistemas autoritários que existem nas ditaduras, acham que nesses sistemas não há corrupção? Eu acho que até a corrupção é muito mais alta cá em Portugal. Por exemplo, porque a corrupção é fechada, então como o governo é fechado e não mostra as coisas às pessoas, eles podem roubar sem ninguém saber. Por exemplo, tínhamos o regime antigo russo e o atual. Dizem que a moeda deles está a valorizar. Como é possível ter uma moeda a valorizar quando estão a sofrer um embargo tão alto a nível de petróleo, alimentos, gases? Como estão a aumentar o valor da moeda deles, estão a ficar sem o dinheiro, não estão a receber o dinheiro, tanto dinheiro. Voltamos talvez àquela frase que a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros sistemas políticos, não é? Esta frase célebre de Churchill que podemos aplicar aqui. Portanto, provavelmente a democracia tem muitos problemas de corrupção, mas, apesar de tudo, talvez menos, do que outros regimes políticos. Ultimamente, observamos, portanto, nos últimos 40 anos, podemos olhar até mais a um longo prazo, que cada vez menos pessoas participam nas eleições. O que é que vocês dizem sobre isso?